Muito boa tarde, paz e graça, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga que me escuta. Aqui é o apóstolo Paulo Furquim. Estamos aqui através do Portal Plural, dando início a esse programa aí, esclarecendo dúvidas na luz da palavra. Hoje é o primeiro programa e eu quero deixar mais explicativo como é que vai ser o programa durante a semana, todas as quartas-feiras, a princípio às 16h30, com este programa. Para quem não me conhece, eu sou o apóstolo Paulo Furquim e estou aqui para poder esclarecer algumas dúvidas tuas. Quem não tem dúvidas, né? Todos nós temos dúvidas, todos nós temos alguma dúvida que muitas vezes não conseguimos explicações em lugar nenhum. Mas eu digo para você que toda a tua dúvida, ela tem explicação. Toda a tua dúvida tem. Aonde? Prova para mim, na palavra de Deus. Na palavra de Deus. A Bíblia é a luz. E na luz da palavra nós somos dirigidos para podermos ter uma vida melhor, ter uma saúde boa, termos uma família abençoada, termos um emprego bom, e aí, enfim, muitas coisas. Então, este programa, ele vai ter o caráter de estar respondendo, interativo, as tuas dúvidas. Qual a tua dúvida? Se você tem alguma dúvida, você vai poder estar mandando para nós. Você vai estar poder mandar a tua dúvida no programa e nós vamos estar te respondendo. Assim como recebi duas perguntas ontem. A primeira pergunta é: quem criou Deus? E eu quero responder isso hoje na luz da palavra. A segunda é: por que Deus permite as doenças que me fizeram? Por que Deus permitiu o Covid-19? É interessante isso. Algumas pessoas têm dúvida disso. Algumas pessoas têm dúvida dessas coisas. E eu quero, neste programa, estar sanando as tuas dúvidas e te levando à orientação da palavra de Deus. Lembrando que eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, eu estou falando da palavra de Deus. Então, você que está aí na audiência aí, né, pelo Portal Plural, tenha certeza que não existe dúvidas que não possam ser respondidas. Todas elas podem ser respondidas na luz da palavra. E é o que nós queremos fazer. Nos próximos programas vamos estar trazendo também pastores, amigos, para estar também interagindo, estar respondendo junto comigo as tuas dúvidas. Você vai poder estar mandando as tuas dúvidas. Vamos criar um canal para isso, para você estar mandando as tuas mensagens, para você poder estar dizendo, apóstolo, eu tenho dúvida em tal coisa. Seja qual for a tua dúvida, nós vamos te responder na luz da palavra, porque eu tenho certeza, nós não somos detentores da verdade, mas nós vivemos pela verdade, que é a palavra de Deus. E é interessante. E de praxe, eu quero desejar, convidar você a refletir nesta palavra, refletir no que o Senhor tem para nós aqui. E é muito interessante, porque eu mesmo tive muitas dúvidas na minha vida, muitas dúvidas. E algumas delas não eram respondidas, mas quando eu conheci a palavra de Deus, essas dúvidas, elas começaram a ser sanadas. E é interessante isso. Eu quero deixar um telefone aí para você estar mandando a tua mensagem via WhatsApp e eu vou estar colhendo as tuas dúvidas. Esse número de telefone é do prefixo 55 e é 99703-2116. Este é o meu WhatsApp pessoal do apóstolo Paulo Furquim. Vou repetir: 55, a área é 99703-2116. Vou repetir de novo: área 55 99703 2116. Este é o meu WhatsApp e você pode mandar a tua pergunta aí. Qual a sua dúvida? E eu vou estar respondendo, juntamente com pastores que vão estar aqui, com amigos. Eu tenho certeza que Deus, ele tem a solução para as tuas dúvidas. Amém? Uma das coisas que eu quero meditar hoje é sobre essa pergunta que me fizeram. Primeira pergunta, a dúvida desta pessoa. Ela pediu para não se identificar. A única coisa que ela disse que é para dizer que é Rosa Flor. A Rosa Flor tem uma dúvida e ela me fez a pergunta: quem criou Deus? Quem criou o Senhor? E eu fico pensando, será que essa pessoa já parou para ler a Bíblia? Será que ela já parou para encontrar na palavra, na Escritura, aonde fala de quem criou Deus? E é isso que nós temos que ter em mente. Quem criou Deus? E eu quero levar você à leitura. A leitura de Salmos 90, no livro de Salmos de número 90, e o versículo 2, ele nos diz assim a Escritura. Salmos de número 90 nos fala assim, e versículo 2:
Antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Aqui, estes salmos falam da fraqueza do homem e da providência de Deus. E muitas vezes a fraqueza de entendimento, a fraqueza de poder entender as coisas. E aqui nós lemos, o salmista diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo. Sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Aqui está dizendo que Deus sempre existiu. De eternidade em eternidade, Deus sempre existiu. Ninguém criou, ninguém formou o Senhor. Tudo ele fez, tudo ele criou pela sua vontade, pela sua mão. Mas não podemos ficar somente aqui nesses versículos, e nós podemos entender que através desta passagem bíblica nós podemos compreender o que Deus tem para nós, compreender o que Ele quer da nossa vida. E respondendo para Rosa Flor, aqui, Deus sempre existiu. A Escritura, que é a minha base de vida, ela diz que Deus sempre existiu. Pode ter pessoas que dizem aí que não creem em Deus. Respeite o teu pensamento, respeite o teu livre pensamento, mas tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação aqui na face desta terra. Então, Salmos diz que Deus sempre existiu de eternidade e eternidade. Há uma passagem bíblica em Gênesis que diz lá que no princípio Deus criou os céus e a terra. Diz que no princípio este mundo aqui, ele era vazio. Havia somente as águas e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E pela vontade de Deus, ele formou todas as coisas. Mas eu não quero me deter somente no versículo, no Salmo de número 90, e verso 2. Quero ir contigo em Isaías 40, livro de Isaías 40, o versículo 13. Isaías, vamos ver o que a palavra de Deus diz. É interessante, pode ser que está um pouco enferrujado, faz tempo que a gente não faz a programação desta forma, mas eu tenho certeza que Deus vai alinhando todas as coisas. Salmos 40, o versículo 13 e o versículo 14 diz assim, ó: quem guiou o Espírito do Senhor? Note bem que começa com uma pergunta. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Veja só que interessante. No versículo 13 do capítulo 40 de Isaías diz: quem? Começa com uma pergunta. Quem guiou o Espírito do Senhor? Será que Deus teve alguém para dirigir ele e dizer: não, agora você vai formar assim, você vai fazer desse jeito? Eu começo por nós, que somos uma máquina bem complexa. Somente um Criador poderia ter criado. E esse Criador é Deus. Por isso que vem aqui, Isaías fala: quem guiou o Espírito do Senhor? Aqui, quem sabe, Deus está me usando para guiar você para tentar entender as questões. Quem sabe essa questão é uma questão bem fraca para o programa de hoje. Mas vamos começar light. Como diz, né, um ditado, um prato de sopa quente se começa pelas beiradas, para podermos chegar ao meio. Então vamos um pouco mais calmo hoje. Então, não teve alguém, não teve um outro ser, somente Deus. Isaías está afirmando isso. E ele fala: e quem aconselhou e o ensinou? Ninguém aconselhou o Senhor. Ninguém deu esse conselho e ninguém ensinou ele de fazer todas as coisas. E segue no verso 14 e diz: com quem ele tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, ele ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Veja bem, essa palavra é algo bem interessante, porque há um segredo aqui, que nós temos que entender, que aqui diz que ninguém ensinou a ciência para ele. O homem, ele tem a sabedoria limitada, se assim Deus não der sabedoria. Ao longo dos séculos, ao longo da formação do mundo e da humanidade, muitas mentes brilhosas existiram, nasceram, e outras irão nascer. E toda essa sabedoria, ela não vem do homem. Essa sabedoria não vem da ciência, não vem da concepção apenas ali de quando está no ventre da sua mãe.
Isso vem de Deus. A ciência, a sabedoria vem de Deus. E a ciência, ela é anulada e aplacada quando entra Deus. Quando entra Deus, porque não se explica. Então ninguém consegue explicar Deus, ninguém consegue explicar Deus. Eu posso dizer para você que Deus, ele existe. Ele é real. É mais ou menos isso aqui. Tem uma xícara na minha mão. É cor verde. Eu estou tomando aqui um café. Eu estou tomando esse café com sal e não com açúcar. Você consegue entender? Para mim é gostoso. Mas espera aí, vamos perguntar agora, como o café em vez de açúcar, sal? Eu já vi tomar com adoçante, já vi tomar café sem açúcar, mas agora com sal, e eu digo para você que é bom. Você não pode dizer que é bom ou que é ruim, se você não experimentar. Mas eu vou dizer para você, não é sal, é açúcar. Somente experimentando você vai ver o sabor. E assim Deus é na nossa vida. Quando nós experimentamos Deus na nossa vida de uma intensidade tão grande, nós podemos ser transformados pelo Senhor. Nós podemos ser mudados pelo Senhor. A palavra do Senhor nos dá entendimento. Então nós não podemos julgar ou subjugar algo sem ter vivido, sem ter experimentado. De repente você vai dizer, mas a religião... Irmão, a religião afasta o homem de Deus. A religião afasta muitas vezes o homem do homem. Mas o que nos aproxima do Senhor é o amor. É Deus. Então, respondendo a Rosa Flor e outros, que quem sabe tem essa dúvida de quem criou Deus. Eu respondo, Deus sempre existiu. E Deus não precisou de conselho de ninguém. Deus não precisou de uma instrução de ninguém. Deus não precisou estudar a ciência para poder fazer a ciência. Ele é a própria ciência. Ele formou todas as coisas. Então esta é a primeira pergunta que eu tenho a responder. Eu teria mais versículos para responder. Eu teria muito mais versículos para estar respondendo neste programa sobre a existência de Deus. A Bíblia nos fala muitas coisas. Aqui, na Bíblia, nós encontramos o manual para todas as coisas. Todas as coisas. Nós temos que entender e respeitar, sim, sempre, o pensamento e o livre pensamento das pessoas. Respeitar. Ninguém pode colocar, como diz o gaúcho, a goela abaixo, né? Uma palavra que a pessoa não queira aceitar. Por isso, nós queremos esclarecer as dúvidas de você. Qual a dúvida que você tem, nós vamos estar esclarecendo, seja qual for ela. Como eu creio que eu devo ter esclarecido esta dúvida para Rosa Flor. Eu já tinha falado já via WhatsApp e ela entendeu e disse, realmente, eu nunca tinha notado isso. Eu nunca tinha notado esta passagem e tomado de conhecimento. Então, eu digo que Deus não precisou de ninguém para o instruir. Deus não precisou de ninguém para formar ele. Ele sempre existiu de século em séculos, de geração em geração, o Senhor sempre existiu. Tudo ele fez, tudo ele criou pela sua própria vontade. A palavra do Senhor diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve porção seca. Você consegue entender isso? Haja o firmamento, o Senhor disse isso. E aconteceu todas essas coisas, porque Deus assim quis. Bem, é interessante nós falarmos dessa forma. É interessante porque eu comentava, nós fazemos um programa de rádio, é muito calmo, nós não estamos aparecendo, só a nossa voz, mas quando nós expomos a nossa imagem, nós somos sujeitos a muitas coisas, a elogios, a críticas, e assim somos nós. Mas isso não vai me abater e não abate ninguém, sabe por quê? Porque eu estou firmado em uma verdade, e esta verdade é a palavra. É a palavra que salva, a palavra que transforma, porque a palavra do Senhor diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade é revelada em Cristo Jesus. A segunda pergunta que me fizeram e pediram para não divulgar o nome, eu não vou divulgar o nome. E eu disse, eu vou te responder pelo WhatsApp. A pessoa disse, não, eu quero que me responda no programa. Eu tenho certeza que essa pessoa deve estar na assistência do programa. Me fizeram a pergunta, por que Deus permite a dor? Por que Deus permite tanta doença? E aí, essa pessoa fez uma pergunta, por que Deus permitiu esse Covid? E a pergunta foi, por que Deus enviou? E aí eu começo respondendo, não foi Deus que enviou. Lá no passado, quando Deus tinha que fazer algo, e ele queria fazer algo, ele usava muitas vezes das situações para que o povo se encorajasse. Das situações que estavam acontecendo para que o povo se encorajasse. Quando teve a passagem do Egito, quando Deus falou ali que era para Moisés chegar e falar para Faraó e dizer, nós temos que ir adorar o Senhor no deserto. Faraó ouve o quê? Houve o empecilho dele. Então Deus deu ordens